Olá, hoje eu vou falar sobre essa revista aqui do Pato Donald, publicada pela editora Abril, é a número 2397. É uma história bem interessante. Na verdade, essa revista inteira é interessante porque todas as histórias que estão aqui são boas. Isso aqui é uma coisa curiosa porque nem todas as revistas da Disney tinham histórias todas que eram boas, né? Mas essa aqui é uma exceção. Eu vou falar sobre cada uma delas, mas a principal é essa aqui, que é um casamento bem diferente. Eu já fiz um vídeo sobre o casamento do Pato Donald, que é esse vídeo aqui. Que nesse vídeo eu falo sobre uma história que foi feita aqui no Brasil, sobre o casamento do Pato Donald, e também um desenho animado que foi feito na década de 50, acho, sobre o desenho do Pato Donald, ele casando com a Margarida e tal. Então eu comento sobre essas duas realidades, né, tanto o desenho animado quanto o da HQ, mas só que nessa aqui também tem duas realidades. É como se fosse um what if, né, o que aconteceria ser no mundo dos patos. Isso aqui é muito interessante. Então eu falo sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. E o quadrinho dessa semana é Pato Donald. Tá vendo que tem uma cisão aqui no bolo, os dois brigando, por quê? A história começa com a Margarida esperando o Donald, que eles vão jantar. Então ela tem uma poça d'água aqui, vem um carro e molha a Margarida inteira, tá vendo? E aí o cara pede desculpas, tal, fala que pode levar ela pra um lugar, pra ela trocar de roupa e tudo mais. Então ela aceita, só que ela fica pensando no caminho, né? Poxa, né, se eu conseguisse desviar e não fosse molhada e tal, né? Então tem essas duas realidades. Uma que ela não é molhada e outra que ela é molhada. Então, a partir da próxima página, é dividido em duas, tá vendo? Então, nessa realidade aqui, ó, é a da primeira história, que ela foi molhada e saiu com fulano pra trocar de roupa. E nessa aqui, ela consegue desviar e o Donald chega. Aqui tem até umas coisas interessantes, porque a gente vê aqui na janela do restaurante, ó, que tem velas, tá pronto para uma noite romântica, né? E, tá vendo as velas aqui? O fulano aqui, e aqui ele tá de costas, o mesmo fulano, tá vendo? E aqui, olha só, eles estão brindando, e aqui a gente vê o pessoal brindando. Então, o que acontece? Nessa realidade, o cara fala pro Donald, olha, a garota que tá esperando aqui, ela foi molhada, e ela pegou carona com fulano, ela saiu de carro e tal. Aí o Donald fica bem bravo, que é costume do Donald, né, ficar irritado com qualquer coisa. Ele joga as flores fora e vai embora. E quando a Margarida chega, ele foi embora, né? E aqui, nessa outra, ele tem uma coisa para falar com a Margarida, ele vai pedir ela em casamento. Então aqui ele pede ela em casamento, ela aceita, e aqui ele tá todo triste e joga fora o anel de noivado. Né? Então, em uma realidade, o Donald vai se casar com a Margarida, e na outra realidade, ele tá puto da vida e cheio de ciúmes, né? Então a Margarida vai se desculpar, ele briga com ela e tal. E aqui na outra ela começa a planejar o casamento. Então começa a dar confusão nas duas, né? Nessa que ele não vai se casar, ela fica triste, depois ela fala com aquele cara que deu carona pra ela, e o cara é um grande estilista. E ela tem algumas ideias de moda e tudo mais, ela começa a desenhar pra esse fulano, e ela vira uma grande estilista. Nessa outra história, a Margarida ela quer comprar uma melhor vestido de noiva e ela vai na mesma loja desse estilista, que é super caro. Então, em uma realidade, a Margarida está trabalhando, né, com esse estilista, e na outra ela vai comprar um vestido desse estilista. E além do vestido, ela quer também um casamento dos sonhos, que é um super bolo, que é as coisas, e isso acaba com as economias deles. Então eles começam a ter atritos, né, elas começam a brigar. E nessa outra realidade, que a Margarida não vai se casar, ela começa a se dar bem. Né, porque ela começa a ter uma carreira, ela começa a ser ovacionada, todo mundo começa a celebrar todo o sucesso dela, só que ela ainda gosta do Donald, né? O Donald vai se desculpar com ela nesse local que eles não vão se casar. Ela meio que se sente orgulhosa e não desculpa, então ele sai todo triste. E nessa outra realidade, que ela tá vestida de noiva, eles começam a brigar porque a Margarida gastou todo o dinheiro deles. E quis fazer uma super festa, depois deu tudo errado, assim. E eles brigam e ela vai embora. Então, em uma realidade, o Donald vai embora, e na outra realidade, a Margarida vai embora. E aqui termina a história com aquela primeira realidade, que ela foi molhada e virou uma grande estilista. Então, nessa outra realidade, que ela vira grande estilista, ela pede desculpa pro Donald. Eles reatam, né, se reconciliam. E aí tem até uma brincadeira com o bolo que estava na outra realidade e tal. Então, cara, é uma história muito legal, porque ela é bem escrita, assim, bem desenhada, bem tudo, assim. Então, eu gostei bastante dessa história. E aí que eu falei, vou passar rapidamente também as outras histórias que tem nessa edição aqui, porque, geralmente, nessas revistinhas da Disney, da Abril, uma outra história era boa, só que, geralmente, o conteúdo completo da revista não era tão interessante assim. Mas, curiosamente, nessa revista aqui, eu gostei de todas as histórias. A segunda, ó,
O Donald é um jornalista e ele tem que ir pra África, lá pro Paris-Dakar, aquele rally, porque ele vai fazer uma cobertura, né, dos carros, né? E o único carro que consegue vencer todas as provas é o dele. E por causa disso, os fabricantes de carro fazem um modelo especial pro vencedor, né? Então vira o carrinho do Donald que já estava fora de linha. A próxima história é o Pato Aranha, que o Donald ele se transforma no fosse o Homem-Aranha. Uma história bem legal também. Aí tem uma história curtinha, entrando pelo cano, que o carro do Donald entra no cano de esgoto e fica entupido. Uma história de 3 páginas, mas é bem divertida. E a última, que é o melhor livro de todos os tempos, que o Donald ele tá obcecado por um autor. Ele consegue com o Tio Patinhas fazer o filme do cara, então o Donald fica enchendo o saco do autor e tal, eles vão fazer uma super produção. Tem uma história também que é bem interessante, e o curioso é porque todas acabam bem, assim, são boas. Porque geralmente as histórias da Disney, nessas revistinhas aqui, acho que o pessoal tinha pressa de acabar, então ela até começava bem e terminava de qualquer jeito, assim, ou realmente a história não era boa. Mas essa aqui, todas são interessantes. E essa aqui principalmente, que tem essa dualidade aqui, né? Que isso aqui é muito legal, os detalhes são muito interessantes de uma história para outra, né? Que você vai lendo as duas ao mesmo tempo. Então, cara, é fantástico. Você já conhecia? Então é Donald 2397. Essa aqui eu tenho que até comprar outra se eu achar num sebo, porque a minha tá meio rasgada em umas partes e tudo mais. Eu queria ter essa listinha aqui inteira. Você já conhecia? Comenta. Eu fui até ver no Guia dos Quadrinhos e parece que foi só nessa edição que foi publicada essa história aqui. Então se vocês conhecerem, se foi publicado pela Culturama e tudo mais, dá um toque. Mas eu acho que é só nessa edição aqui da Abril. Então, caso você queira comprar qualquer quadrinho, vou deixar um link na descrição. Esse quadrinho você vai achar só em sebo. Mas, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compra pelo nosso link que eu vou deixar aqui embaixo. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha, a sua inscrição. Então comenta se conhecer essa história, o que você achou. Assiste aquela outra lá do Pato Donald, que é bem interessante. E grande abraço e até mais.